O coração de Faraó. Você consegue reconhecer os seus erros? Já parou para pensar como é difícil fazer isso? A Bíblia fala sobre o coração de Faraó, que era endurecido. E por 11 vezes no livro de Êxodo, diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Será que Deus é quem endurece o nosso coração? Na verdade, o autor estava dizendo que Deus revelou a situação real que estava no coração de Faraó. Mas também tem um outro sentido. Na mitologia egípcia, eles tinham a crença de que quando a pessoa morria, ela se apresentava perante um tribunal dos deuses, onde o seu coração era colocado numa balança para ser comparado com uma pena, a pena da verdade. Se o seu coração fosse mais leve do que uma pena, a pessoa era absolvida. E se o seu coração fosse mais pesado do que uma pena, então seria condenada para a eternidade. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, que ele tinha um coração duro, o sentido é que Deus queria mostrar para ele que, segundo as suas próprias crenças, ele estava se condenando. Será que em algum momento nós temos o nosso coração como o de Faraó? Em Êxodo capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: Todavia o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó era duro, por isso vieram 10 pragas sobre o Egito, e ele quanto mais se endurecia contra o povo de Deus e contra a vontade do Senhor. Um coração duro é pesado. Como a própria crença do Faraó dizia que o seu coração deveria ser mais leve do que uma pena, Deus mostrou para ele que o seu coração era de pedra, insensível. Não permita que o seu coração endureça devido às decepções, os problemas da vida, tirando a sensibilidade do seu coração. E ainda em Êxodo 7, versículo 14, continua dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Na insistência de Faraó em desobedecer à vontade de Deus, o seu coração ficou obstinado. Um coração que não aceita mudança, que não reconhece os seus próprios erros. E quando a pessoa não é humilde, não reconhece as suas próprias falhas, o seu coração se torna obstinado. Quando olha somente para si mesmo e os seus interesses e não se rende diante da situação. Não permita que o seu coração fique como o de Faraó, um coração obstinado, mas reconheça a sua necessidade de mudança. E em Êxodo 14, versículo 5, nos diz assim: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O coração de Faraó também era inconstante. Por várias vezes, ele chegou a autorizar a saída do povo de Deus durante as pragas, mas quando a praga cessava, ele voltava atrás. E quando veio a última praga, a morte dos primogênitos, o filho do próprio Faraó morreu, e ele liberou o povo para ir embora. Mas quando eles se foram, seu coração mudou. Isso é um coração inconstante. Às vezes a pessoa tenta obedecer, tenta aceitar a vontade de Deus na sua vida, mas não consegue. Não permita que o seu coração seja inconstante, fraco, como o de Faraó, mas persevere naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Quando os faraós morriam, eles tinham imenso cuidado com o seu coração, mas durante a sua vida, o faraó não cuidou do seu próprio coração. E o coração de Faraó serve de exemplo para nós. Não deixarmos o nosso coração endurecer com os problemas da vida. Não sermos obstinados, mas humildes e reconhecer os nossos erros. Não sermos inconstantes, mas permanecer buscando a vontade do Senhor. Não permita que o seu coração seja como o coração de Faraó, mas que o seu coração seja de acordo com a vontade de Deus. Um coração que se arrepende, um coração que obedece. Entregue o seu coração ao Senhor e receba um novo coração. Que Deus nos abençoe.